Como dizer se uma pérola é verdadeira? Testes visuais. Procure por pequenas imperfeições. Como foi dito acima, as pérolas verdadeiras raramente são perfeitas. Elas geralmente têm pequenas manchas ou irregularidades no formato. O nácar externo delas pode também refletir a luz de maneira diferente em partes diversas da pérola. As pérolas artificiais são quase sempre perfeitas demais. São perfeitamente esféricas, com o mesmo brilho em toda a superfície e sem recortes ou imperfeições. Procure por um brilho nítido e saudável. O brilho é uma das formas que os joalheiros têm de descrever o tipo de luz refletido por uma pedra preciosa. O brilho de uma pérola é parte do que a torna tão bonita. E as pérolas de qualidade deverão ter um brilho claro e nítido que faça com que elas reluzam ao serem atingidas pela luz. Se olhar de perto, você deverá ser capaz de ver seu reflexo na superfície da pérola. Um problema com esse teste é que as pérolas verdadeiras de baixa qualidade, que geralmente têm um brilho embaçado, podem parecer semelhantes às falsas. Cheque os resultados com os de alguns outros testes nesse artigo. Procure por um sobretom. As pérolas de boa qualidade muitas vezes são valorizadas por seus sobretons. As cores sutis que se tornam visíveis na superfície exterior quando a luz as atinge. As pérolas falsas geralmente não terão esse efeito, que é bem difícil de duplicar. Portanto, se a sua pérola parecer ficar um pouco colorida ao ser atingida pela luz, há uma boa chance dela ser real. O rosa e o marfim são dois dos sobretons mais desejados para pérolas brancas. Embora uma grande variedade de cores seja possível, especialmente para as pérolas escuras, já que algumas pérolas verdadeiras não têm um sobretom visível. Não ver um sobretom na sua pérola não é necessariamente um sinal certeiro de que ela é falsa. Procure dicas ao redor do buraco. As pérolas em um colar normalmente terão buracos para passar o cordão. Examinar esse buraco com cuidado pode ajudar você a determinar se sua pérola é verdadeira ou não. Procure por bordas bem definidas. As pérolas verdadeiras costumam ter buracos com bordas acentuadas, como um cilindro vazio. As falsas muitas vezes têm bordas ásperas ou arredondadas. Porém, as pérolas verdadeiras velhas e muito usadas também podem ter bordas arredondadas nos buracos. Os orifícios das pérolas falsas também podem se arquear para fora na superfície da pérola, em vez de serem perfeitamente cilíndricos. Tinta ou revestimento lascado ao redor do buraco. Conforme as pérolas falsas se esfregam umas contra as outras com o uso repetido, sua cobertura artificial pode se desgastar ao redor dos buracos e você poderá ver um pouco do vidro ou do plástico por baixo. Esse é um sinal certeiro de que a pérola é falsa. Procure por uma linha entre o nácar e o núcleo no buraco. Uma pérola verdadeira quase sempre terá uma camada de nácar externa transparente, enquanto as pérolas falsas têm camadas finas de nácar artificial ou não têm nenhuma. Se sua pérola tiver um buraco, você pode verificar o nácar usando uma lupa. As pérolas verdadeiras geralmente, mas nem sempre, terão uma linha perceptível separando o nácar do núcleo, a parte interna da pérola. Testes de toque. Esfregue as pérolas contra os dentes da frente. Segure uma ou duas delas entre o polegar e o indicador e aperte-as gentilmente contra a borda dos
seus dentes da frente. Esfregue-as nos dentes com movimentos de vai e vem. Uma pérola verdadeira geralmente terá uma textura levemente áspera ou arenosa por causa das pequenas imperfeições em formato de escama das camadas externas do nácar. As pérolas falsas feitas de vidro ou plástico serão quase que completamente lisas. Pode ser melhor escovar os dentes antes de tentar fazer esse teste para garantir que eles estejam limpos. O resíduo dos alimentos de uma refeição recente pode dar falsos resultados. Esfregue as pérolas umas contra as outras. Segure algumas nos dedos e esfregue-as umas contra as outras gentilmente. Sinta a leve sensação de fricção. As pérolas verdadeiras geralmente geram um pouco de fricção ao serem esfregadas umas contra as outras, pois suas camadas externas de nácar não são perfeitamente lisas. As pérolas falsas, por outro lado, costumam ter coberturas lisas e geralmente deslizaram umas pelas outras ao serem esfregadas. Olhe bem para suas mãos depois desse teste. Quando duas pérolas se esfregam uma contra a outra, suas camadas externas sofrem um pouco de erosão. Caso note um resíduo em pó fino e branco depois de esfregar, ele provavelmente é nácar em pó. Um sinal de que as pérolas são verdadeiras. Veja se as pérolas são perfeitamente redondas. Por ser um produto da natureza, toda pérola verdadeira é um pouco diferente. Assim como flocos de neve ou digitais. A maioria delas não será uma esfera perfeita e sim levemente oblonga ou com pequenos defeitos. Se as suas forem perfeitamente redondas, há uma boa chance de que elas sejam artificiais. É possível surgirem pérolas verdadeiras perfeitamente redondas, mas elas são muito raras e muito caras também. Não sabe dizer se uma pérola é perfeitamente redonda ou não? Tente rola-la com cuidado sobre uma superfície plana. As pérolas imperfeitas não rolaram em linha reta. Sinta a frieza ao toque. Para esse teste, você precisará de algumas pérolas que não tenha acabado de usar. Segure-as nas mãos e concentre-se na sensação que elas passam para a pele. As pérolas verdadeiras deverão ser bem frias por alguns segundos antes de esquentarem. A sensação é semelhante a pisar descalço num piso de mármore. As pérolas plásticas, no entanto, terão a temperatura ambiente e vão se aquecer mais rapidamente. Nota: pérolas falsas de vidro de boa qualidade podem passar a sensação fria. Cheque os resultados com os de outros testes. Se esse for seu primeiro, sinta o peso da pérola na sua mão. Com cuidado, jogue uma ou duas pérolas na mão para ter uma ideia do peso delas. A maioria das pérolas verdadeiras será um pouco pesada para seu tamanho. As falsas, especialmente as de plástico, serão leves. Por razões óbvias, esse teste não é perfeito. Julgar o peso de algumas perolinhas pode ser complicado. Para obter os melhores resultados, você pode compará-las com um conjunto que sabe que são verdadeiras ou falsas. Sempre verifique os resultados com outros testes. Não importa o quanto esteja certo do peso de uma pérola. Testes avançados. Procure por um padrão escamoso na superfície usando um microscópio. Você pode utilizar uma lupa de joalheiro de 30x, mas os microscópios com ampliação de 64 ou mais são melhores para esse propósito. As superfícies das pérolas reais têm um padrão de escamas parecido com um labirinto ou com um mapa.
Topográfico. É essa escala microscópica que dá às pérolas verdadeiras sua textura granulada. Por contraste, as pérolas falsas muitas vezes terão uma superfície coberta com inchaços granulados regulares, parecendo um pouco com a superfície da Lua. Compare suas pérolas a pérolas verdadeiras certificadas. Todos os testes acima se tornam mais fáceis se você tiver algumas pérolas que saiba serem verdadeiras para comparar. Tente entrar em contato com um joalheiro sobre a possibilidade de comparar suas pérolas com um conjunto de algumas certificadas. Como alternativa, pegue emprestadas as pérolas verdadeiras de um amigo ou de um parente para fazer as comparações. Use o bom senso para escolher quais testes fazer com as pérolas certificadas. Por exemplo, não é boa ideia fazer o teste do dente ou o da fricção com as pedras preciosas de outra pessoa. Leve suas pérolas para serem avaliadas por um especialista. Se estiver com dificuldades para determinar a autenticidade da sua pérola, você sempre pode levá-la para um joalheiro ou gemologista confiável. Esses profissionais têm as ferramentas, o treinamento e o olho para dizer se suas pérolas são verdadeiras. Se for o caso, qual a qualidade delas? No entanto, essas opções nem sempre saem baratas. Uma avaliação básica pode facilmente custar mais de R$ 300. Tente pedir um raio-x. Esse teste, que um especialista pode usar para determinar se suas pérolas são verdadeiras ou não, usa uma máquina de raio-x. As pérolas verdadeiras aparecerão semitransparentes ou cinzas no teste, enquanto as falsas serão brancas no negativo e pretas no positivo. Tente pedir um teste de refratometria. Esse teste avançado mede quanta luz passa pela pérola para determinar sua autenticidade. As pérolas costumam ter uma leitura refratométrica, chamada de índice refrativo, entre 1,530 e 1,685. A diferença entre esses dois valores, 0,155, é chamada de birrefringência da pérola, que afeta a aparência dela na luz. Essas qualidades dizem a um especialista que a pérola provavelmente é verdadeira. O que evitar? Não use apenas um teste para verificar as pérolas. Vale a pena repetir. Qualquer um dos testes acima pode às vezes produzir resultados falsos. Para ter certeza, faça vários testes diferentes. Apenas para ilustrar como os testes isolados podem levar a erros. Uma fonte descobriu que as pérolas verdadeiras que foram lustradas de uma maneira especial podem parecer bem lisas nos testes de fricção e dos dentes. Evite o teste do fogo. Algumas fontes podem recomendar segurar as pérolas em uma chama aberta para determinar se elas são falsas ou não. De acordo com esse rumor, as pérolas falsas vão se queimar ou derreter, enquanto as verdadeiras não serão afetadas. Mas a verdade é mais complicada. A maioria das pérolas falsas será danificada pelo fogo, mas algumas das verdadeiras também serão. As pérolas verdadeiras que foram processadas com uma cobertura externa artificial são especialmente vulneráveis ao fogo e podem ficar com manchas, buracos deformados e ter o brilho arruinado depois de apenas alguns segundos na chama. Além disso, vale a pena notar que as pérolas conduzem bem o calor e podem se tornar muito quentes ao serem colocadas sobre uma chama aberta.
Se for tentar esse teste, tome todas as medidas necessárias para evitar queimaduras. Não acredite nas pérolas artificiais vendidas com nomes exóticos. Se um vendedor estiver tentando vender a você uma pérola pelo nome, em vez de pelas qualidades físicas, você pode estar sendo enganado. Por exemplo, as pérolas Mallorca ou Majorca, nomeadas por causa da ilha mediterrânea exótica de mesmo nome, mas totalmente feitas pelo homem, às vezes são vendidas para consumidores inocentes. Não ignore os instintos e o senso comum em relação ao preço da pérola. O valor de uma pérola verdadeira mudará bastante com base no tamanho, no formato, no sobretom e em outras características. No entanto, elas nunca serão muito baratas. Por exemplo, um colar feito de pérolas de água doce. As pérolas verdadeiras mais baratas pode ser vendido facilmente por várias centenas de reais. Se um vendedor estiver tentando vender um conjunto de pérolas real por um preço bom demais para ser verdade, elas provavelmente são falsas. Como regra geral, você só deve comprar pérolas de joalheiros e vendedores certificados e licenciados. Comprar de vendedores de rua ou em lojas de penhores pode ser arriscado.